Olá! Bom, hoje, conforme o prometido, não tem economia, hein, gente? Eu vou listar para vocês 10 vinhos impecáveis, alguns realmente muito caros, mas vinhos ícones. Foi difícil fazer essa seleção e eu acabei optando por selecionar 10 grandes vinhos que contemplassem vários países e que eu tivesse degustado recentemente. Então, resultou nessa lista e que você, quem sabe, se sensibiliza em investir no seu prazer, na sua comemoração de ter passado esse ano, com o seu 13º, seu rendimento, sua economia, fazer um investimento no seu prazer, na sua alegria, na sua saúde e na sua cultura do vinho. Bom, antes porém, se você está chegando agora aqui no canal, eu pediria que você desse um like, porque o like ajuda a gente. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo você aciona essa campainha e toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E você também pode compartilhe com seus amigos, porque assim a gente difunde a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? Bom, nós vamos começar com Itália, com Angelo Gaja. O Angelo Gaja é aquele cara que levou o vinho italiano ao reconhecimento mundial, né? Vocês sabem que a consistência do Gaja foi responsável por um reconhecimento internacional de qualidade que o vinho italiano não tinha no passado. E ele é um cara fenomenal, certamente é o principal nome da Itália hoje, um dos principais nomes do vinho no mundo todo. Só para vocês terem ideia, ele recebeu o Cinque Stelle do Gambero Rosso, que é um guia de vinhos italiano, por ter conquistado mais de 50 Tre Bicchieri, que é a pontuação máxima para um vinho no Gambero Rosso. Imagina isso, quer dizer, não precisaria dizer mais nada. E ele é uma pessoa extraordinária, um homem dinâmico, vem atualizando sempre seu conhecimento. E hoje os vinhedos deles são praticamente biodinâmicos. Os filhos estão no comando fazendo um trabalho maravilhoso e o Angelo Gaja é um show. Eu separei do Angelo Gaja uma preciosidade que é o vinho que deixou ele famoso no mundo todo, que é o Barbaresco. Esse Barbaresco Nebbiolo tem 5% de Barbera. É interessante que isso dá um toque de frescor. E é uma maravilha, eu estou falando do Sori San Lorenzo Barbaresco DOP 2014. Ele custa R$ 6.578,83 na Mistral. Olha, gente, merece uma vez na vida provar um Barbaresco desse para saber a finesse que atinge a uva Nebbiolo nas mãos de um produtor da qualidade de Angelo Gaja. Bom, vamos lá, nós vamos agora para o segundo vinho, também na Itália, que é o vinho que tornou famoso o nome super toscano. Eu estou falando do Sassicaia DOC 2016. É um vinho com 85% de Cabernet e 15% de Cabernet Franc. Custa 4.190 lá na Ravan, que é a importadora exclusiva e oficial da Tenuta Sanguido. Vocês sabem que andaram aparecendo aí várias garrafas de vinhos falsificados. Você deve sempre procurar o representante oficial. No caso do Sassicaia e da Tenuta Sanguido, a Ravan, meu amigo Rogério lá da Ravan. E olha, por que eu selecionei esse vinho? Esse vinho é um show, né? É um show de vinho, mostra a exuberância do terroir de Beaujolais, as uvas francesas. O Sassicaia nasceu lá na década de 50 com o Mario Intisa della Rocchetta. Uma história muito bacana, porque o Mario Intisa della Rocchetta era um aficionado de corridas de cavalo e nessas corridas acabou conhecendo o barão Felipe de Rothschild, ficaram amigos e trocando conversas sobre vinho, sobre castas e tudo mais, ele acabou ficando fascinado com a ideia de plantar Cabernet Sauvignon
lá na tenuta que ele tinha sanguido em Bolgheri. E então trocaram correspondências. É muito bacana essa história, porque no início o Marintisa não estava satisfeito, achava o Cabernet muito rústico, e o Barão Philippe falava, não, tenha paciência, não é assim, tem que dar um tempo e tal. O fato é que esse vinho era consumido em família e fez muito sucesso, até que em 68 começou a ser comercializado pelas mãos do Antinori, que são primos. O Marintisa della Rocchetta é primo dos Antinori. O que aconteceu? O vinho fez um sucesso enorme, e por trás desse vinho estava um enólogo que tinha estagiado justamente na Antinori, que é o Giacomo Tax. O Giacomo Tax é reconhecidamente o melhor enólogo da história do vinho italiano, um cara fenomenal. E eles então começaram a fazer esse super toscano que correu o mundo, e como as uvas eram italianas, eram francesas e não italianas, ele não podia ter uma denominação de origem, porque na Itália não se permitia uma uva francesa plantada lá e ser denominação de origem. Então foi uma vergonha, porque o vinho era vendido como vinho da távola, ou seja, vinho de mesa, que é uma categoria muito simples, mas era o vinho mais caro da Itália, ganhou o mundo, os americanos adoraram. Nova York fez o maior furor com o Sassicaia, e o vinho foi ficando famoso, até que em 94 determinaram a denominação de origem controlada Bolgheri, para resolver esse problema dos super toscanos. Na sua sequência, na sua cola, vieram o Tignanello, que tem Sangiovese com Cabernet e Cabernet Franc, veio o Solaia, também com Cabernet Sauvignon, Sangiovese e Cabernet Franc, o Ornellaia e assim por diante. O que é interessante saber? Duas coisas interessantes você saber a respeito do super toscano. Primeiro, que super toscano é um vinho, é chamado de super toscano, um vinho feito na Itália, basicamente, com uvas francesas, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e assim por diante, Petit Verdot, e é também um vinho maturado em barricas de 225 litros, coisa que antigamente não era feito, era sempre em grandes botes. Então isso caracteriza o super toscano. Um super toscano pode também ser só de Sangiovese, sendo envelhecido em barricas francesas. Olha que interessante. E pode também ser um corte de Sangiovese com uvas francesas. Olha que interessante. Agora, uma coisa interessante que pouca gente sabe é que na região toscana, em Carmignani, existe Cabernet Sauvignon desde 1716, determinado pela Catarina de Médici. Olha só. E lá existe há muitos anos o que hoje é chamado de super toscano, só que nunca teve esse prestígio de Bolgheri. E lá é a única DOC italiana que obriga o cultivo do Cabernet Sauvignon. Anote aí Carmignani e dê um Google para pesquisar algumas alternativas de vinhos de Cabernet com o sotaque toscano, tá certo? Bom, o terceiro vinho é um vinho que eu tenho um carinho especial, um vinho que mudou o meu conceito sobre vitivinicultura e me fez abrir a cabeça para o biodinamismo. Eu estou falando do Clos de la Coulée de Serran, em Savenière, no Vale do Loire. É um vinho feito com a uva Chenin Blanc pelo Nicolas Joly. O Nicolas Joly é um cara que tem um monopólio, como se diz. Ele tem um vinhedo próprio que é uma AOC. Essa Savenière é uma AOC só dele. Ele tem também o Clos de la Bergerie, que é um outro vinhedo também junto, e o Vieux Clos. O Vieux Clos, apesar do nome Vieux Clos, é o vinhedo mais novo dele. O Clos de la Coulée de Serran é o crème de la crème. Para vocês terem ideia, o Joly tem lá cerca de 130 clones da Chenin Blanc
desenvolvidos naturalmente no seu ambiente. Olha só, e ele é de uma coisa tão impecável no seu vinho, que ele sempre diz que não quer fazer apenas um vinho bom, ele quer fazer um vinho único, um vinho que tenha personalidade, inimitável. Essa é a base de toda a cultura do biodinamismo, é você ter um vinho inimitável, que represente o seu terroir. Hoje quem importa os vinhos do Nicolas Joly é a Clarets, e você encontra o Clos de la Coulée de Serran por 1.309 no site da Clarets. Olha, é um vinho que eu sugiro você experimentar um dia na vida e decantar, abra ele 1 ou 2 dias antes, e para você ter todo o esplendor desse vinho e saber o que é a maravilha de um vinho biodinâmico feito por um cara impecável que é o Nicolas Joly. Bom, na sequência nós vamos em outro cara abnegado, uma pessoa tão especial que conversa com as suas vinhas, um cara maravilhoso, eu estou falando do alsaciano Jean-Michel Dais. O Jean-Michel Dais é filho do Marcel Dais, já falecido, e que tem seus vinhedos lá na Alsácia, e que é um homem de uma importância incrível, porque ele representou a luta da Alsácia com a multiplicidade de castas, porque a Alsácia teve um momento no passado que resolveu selecionar meia dúzia de castas para representar seu terroir, e só era Grand Cru quem tivesse essas castas, e ele se rebelou contra isso, nunca deu bola para as denominações de origem, e hoje ele é reconhecido e recebeu denominação de Grand Cru nos seus vinhedos, que tem mais de 13 castas, é uma coisa impecável. Um cara também biodinâmico, só usa leveduras indígenas, fermentação espontânea, é um espetáculo. Eu tive a oportunidade de visitar o Jean-Michel Dais por generosidade do Jorge Luque, numa viagem que nós fizemos com alguns amigos, a convite da comissão lá da Alsácia, e quando passamos por lá, ele conseguiu incluir, essa visita não estava no roteiro, e foi um show. E quando nós chegamos lá, o Jean-Michel perguntou assim, uma coisa inusitada, nunca tinha me acontecido isso na vida: vocês querem degustar casta ou querem degustar terroir? Ué, fiquei desconcertado, como degustar casta ou terroir? Aí imediatamente falamos, não, queremos degustar terroir. Então ele veio com o vinho, que é o que eu estou indicando hoje para vocês, que é o Altenberg de Bergheim, Grand Cru 2009. Bom, na ocasião, acho que não era 2009, não me lembro qual era a safra. Bom, quando chegou o vinho, que era um vinho branco esplendoroso, ele abriu a janela e mostrou, olha, aquele é Altenberg de Bergheim, é um vinhedo. Ele falou, eu demorei 20 anos para ter a coragem e a segurança de dizer, isso é Altenberg de Bergheim. Aí o grupo todo, a primeira coisa que perguntou foi, mas qual é a casta? Ele falou, bom, não interessa qual é a casta, vocês queriam degustar terroir, e isso vocês estão degustando Altenberg de Bergheim. Olha que beleza, ele estava convencido de que aquele composto que ele tinha escolhido representava o perfil do seu terroir. Olha que obra-prima. Depois ele contou, tinha Gewurz, tinha Riesling, Sylvaner, Pinot Gris, um show, eram mais de 10 castas mescladas. Olha, gente, é de tomar ajoelhado. Você encontra esse vinho na Mistral por 1.217,79, você merece um dia provar um vinho desse. Prepare um salmão defumado com um pouquinho de raiz forte e deguste com um Altenberg de Bergheim, Grand Cru do Marcel Dais, depois vocês me contem. Bom, nós ainda estamos na França e eu queria indicar aqui, na verdade, o Champagne Fleury, que vem pela Delacroix, mas ele está em falta e não tinha sentido eu indicar um vinho que está em falta. Então, eu da mesma Delacroix
escolhi um outro que é um crème de la crème, que é um vinho próprio da família do Geoffroy Delacroix, dono da importadora, que veio para o Brasil, se encantou com uma moça, casou-se, constituiu família aqui, tem filhas brasileiras, dupla nacionalidade, e ele é o atual Comte Armand, que é um produtor de um Premier Cru sensacional que existe na Bourgogne. Você sabe que a Bourgogne tem 635 Premier Cru e 33 Grand Cru, que na Bourgogne Grand Cru é acima dos Premier Cru. E ele é dono de um monopólio também, ou seja, quando o vinhedo todo é de um proprietário só e produz um vinho só. Caso do Romanée Conti, a mesma coisa. Esse chama-se Pommard Premier Cru Clos des Epernaux Monopole 2011. Custa 1.139 na Delacroix. Um vinho biodinâmico impecável, de uma suntuosidade, uma delicadeza, uma finesse. Olha, prepare um pato assado recheado, se possível umas maçãs assadas junto, ou um purê de maçã, com um Pommard Premier Cru Clos des Epernaux Monopole, e depois você me conta. Bom, de lá nós vamos para Portugal. Portugal, eu estou recomendando para vocês o Bussaco Reservado Branco 2016. Gente, o Bussaco é um palácio que existe lá, famoso porque presenciou uma batalha. Era um antigo monastério dos carmelitas descalços, depois virou propriedade do reino, era para virar uma estação de caça, enfim, acabou virando um hotel. E ele é famoso porque ali houve a grande batalha do Bussaco, quando o exército francês quis invadir Portugal, e as tropas inglesas do Duque Wellington protagonizaram um grande feito que é comemorado até hoje, que é a Batalha do Bussaco, em 1810, no dia 21 de setembro. Até hoje, o 21 de setembro no Bussaco tem comemoração dessa batalha, porque o Duque de Wellington se antecipou à movimentação do exército francês e foi uma batalha terrível. Morreram 4.500 homens do exército francês e 5 generais. Enfim, mas por que eu estou falando isso? Porque o hotel do Bussaco é muito engraçado. Vocês estão vendo que o vinho escreve-se Bussaco com C cedilha. Um dia eu perguntei para o Ciro Lila: ô Ciro Lila, eu já vi o hotel do Bussaco, que eu tive lá, eu jantei lá com a minha mulher, maravilhoso, vocês estão vendo aí a imagem, um prédio maravilhoso, que aliás o arquiteto é italiano, pouca gente sabe. Esse hotel escreve-se com 2 S, Bussaco com 2 S, e o vinho é Bussaco com C cedilha. Então qual é a razão disso daí? Aí o Ciro me conta, muito divertido. Falou: Didu, realmente é Bussaco com 2 S. Só que depois de uns anos, alguém lá falou que a grafia correta seria com C cedilha. E o hotel então mudou o nome para Bussaco com C cedilha. Como a maioria dos frequentadores do hotel são ingleses, por conta desse histórico da Batalha do Duque de Wellington, eles não sabiam pronunciar, eles não têm C cedilha, não sabiam pronunciar Bussaco com C cedilha, e começaram a chamar o hotel de Bucaco. Aí o hotel não gostou também, falou: bom, é melhor voltar aos 2 S, e o hotel voltou a ser Bussaco com 2 S. Bom, tá bom, Ciro, mas o vinho continua com a grafia de C cedilha? Ele falou: eu perguntei para eles, mas eles disseram que produziram muitos rótulos com C cedilha e até acabar vai ficar Bussaco com C cedilha. Uma história sensacional. Bom, o que acontece? O Bussaco, o vinho Bussaco, nasceu lá no início do século passado pelas mãos do administrador chamado Alexandre de Almeida. O senhor Alexandre de Almeida tinha ido à França visitar grandes hotéis e viu que lá era comum os hotéis terem marcas próprias de vinho e resolveu produzir um. Como eles estão entre Dão e Bairrada, e o Alexandre de Almeida era um cara de um talento incrível,
ele começou a comprar bons vinhos das duas regiões e fazer uma assemblagem, uma mistura de castas, e o vinho se tornou um vinho maravilhoso, um estilo de vinho longevo, aqueles vinhos que você já compra com idade. O Bussaco você já compra ele com quase 10 anos de idade, o branco ou tinto. Para vocês terem ideia, o Antônio Rocha, que é o rapaz que substituiu o Alexandre de Almeida, e há anos é o gerente do hotel e que cuida hoje dos vinhos e desse assemblagem, dessa escolha, ele contou outro dia numa entrevista, uma live que ele fez com o Ciro Lila, que eu pude acompanhar. O Antônio Rocha contava que para os brancos novos, que são os de até 20 anos, eles consideram novos. Imagina, o saco branco de até 20 anos é novo. Ele recomenda harmonizar com peixes. Agora, os com mais idade, que são os de 40 anos ou mais, imagina, queijos evoluídos ou foie gras com os vinhos com idade, que tem 40 anos, e os brancos novos, 20 anos com peixes. Olha que espetáculo. Bom, ele contou outra coisa muito interessante nessa entrevista, que é a respeito do recork. O recork é a troca de rolhas. Eles chamam a cada 15, 20 anos a Amorim, que é a maior produtora de cortiça e de rolhas, e eles fazem um trabalho de troca de rolhas. Demora 45 segundos para tirar uma rolha velha de um vinho do Bussaco e colocar uma nova. E elas vêm com a data do recork. Quando você comprar eventualmente um Bussaco, tiver essa sorte, como eu já tive, de provar várias vezes um Bussaco, ou branco ou tinto, que tem a idade, você vai ver que na rolha vai ter a data. Que tal? Não é sensacional? Gente, esse vinho, que é um vinho completamente distinto de um vinho branco novo, é um vinho com muito floral, tem já flores murchas, ele tem frutas maduras, tem abricô, é um espetáculo. Amardini, é um vinhaço que você deve provar uma vez na vida e custa R$ 837,06 na Mistral. De Portugal nós vamos para a Espanha, na Rioja, nós vamos para a Vinha Tondônia Gran Reserva. Gente, eu estou falando aqui do rosado, do Vinha Tondônia Rosado. Eu queria indicar o branco, porque ele tem um branco maravilhoso, no estilo desse Bussaco que eu acabei de falar, e com muita tradição. O Tondônia coloca no mercado os seus vinhos depois de 10 anos de barrica. É uma vinícola que uma vez o Ciro Lila, que também representa esse produtor, um dia ele falou para mim: Didu, se eu tivesse que visitar apenas uma vinícola no mundo todo, seria o Tondônia. Por quê? Porque o Tondônia é de uma tradição absurda. Eles são de 1877 e não mudou nada na vinícola desde então. Ela é toda de madeira, é tudo antigo, os baldes são de madeira, é um negócio assim esplendoroso, e um vinho impecável, de uma evolução incrível, muito fresco, com acidez, um vinho vivo e de uma paleta de aromas e sabores excepcional, que você merece um dia provar. Eu não vou indicar o branco, porque o branco não está vindo. Na verdade, no momento que eu estou gravando este vídeo, os vinhos estão em falta no mercado, mas eles estão chegando agora em janeiro. E não vem o branco, porque não tinha o branco Gran Reserva. Então, eu estou sugerindo o Tondônia Gran Reserva Rosado. Eles estavam na faixa aí dos 700, 800 reais. Não se sabe ainda que preço vai chegar, e a questão toda tributária de nacionalizar o vinho, eles não têm uma ideia de preço ainda, mas em janeiro chega. E o rosado é um vinho espetacular, onde eles mesclam Garnacha 60%, 30% de Tempranillo e 10% de Viura. E tem 4 meses de barrica, uma finesse
excepcional para você degustar com aperitivos, com queijos evoluídos, com embutidos, um espetáculo de Rioja tradicional. Bom, o oitavo vinho nós vamos lá para a Alemanha, vamos para o Mosel. Eu estou falando do Clemens Busch. O Clemens Busch é um produtor maravilhoso, é a quinta geração de produtores dessa vinícola. E ele é um cara, eu estou pondo aí a foto dele, dá uma olhada, a mão do cara. Esse é o produtor autêntico, ele não é aquele enólogo de gabinete com a mão feita na manicure. Não, senhor, ele é o cara que pega pesado ali, que põe a mão na massa. E os vinhos dele são um esplendor. Eu estou indicando para vocês o Clemens Busch VDP Marienburg Pfarrley Riesling Trocken GG 2016. Bom, você sabe que o alemão é complicado, né? A primeira palavra-chave que você deve ter para comprar vinho alemão é a palavra Trocken. Trocken significa seco. Então, quando você vê no rótulo Trocken, não Trockenbeerenauslese, que aí é vinho de uva pacificada. Esse Trocken é do seco de pacificado da uva. E são vinhos doces, dulcíssimos na verdade. Mas quando é só Trocken, você sabe que o vinho é seco. E é especial porque os alemães têm vários níveis de colheita. Então, às vezes, eles colhem um pouco mais tardiamente a uva, mas vinificam até o final, transformando tudo que é açúcar em álcool. Então, ele é seco, mas como a uva estava mais evoluída, ele tem um traço muito sedutor. Bom, esse Riesling aqui é um espetáculo e ele é um VDP. VDP é outra coisa, que significa Verband Deutsche Prädikatsweingüter. Gostaram? É a Associação Alemã dos Produtores. Foi criada em 1910 e seleciona a nata dos grandes produtores alemães. Toda vez que tiver VDP no gargalo da garrafa do vinho alemão, você sabe que está comprando uma coisa especial. E GG, que é Grossgewächs, significa que é um Grand Cru, é um vinhedo especial. Ou seja, esse aqui é um espetáculo de Riesling para você conhecer o que é um Riesling do Mosel autêntico, feito por um cara biodinâmico, um talento incrível, que é esse Clemens Busch, que você encontra na Premium Wines por R$ 781,53. Bom, eu não podia ficar só em Europa e ainda faltando tanta coisa, mas eu priorizei o que eu tinha tomado esse ano e que fosse realmente especial. Então, agora nós vamos vir para a América do Sul e os dois últimos vinhos vão ser um chileno e um argentino. O chileno eu estou separando e indicando para vocês o Vinhedo Chadwick 2011, um Cabernet Sauvignon de uma finesse, uma elegância, talvez um dos vinhos mais finos que o Chile produz, que você vai pagar R$ 4.999 na banca do Ramon. Esse é um vinho que foi feito em homenagem ao Dom Alfonso Chadwick Razores, que era o avô do Eduardo Chadwick. O Eduardo Chadwick, que atualmente é o Dom Eduardo Chadwick, que é o proprietário do vinhedo Chadwick, eles eram donos de toda aquela região de Puente Alto, no Maipo, onde se produz hoje nada menos que o Dom Melchor e o Almaviva. Imagina, é considerado por todos os enólogos do Chile o melhor vinhedo de Cabernet Sauvignon que existe. Basta ver os ícones que são cultivados lá. E ali era um campo de polo da família, eles são nobres, família muito rica. Foram forçados a vender por um problema político no início do século passado e continuaram ainda com o seu campo de polo, até que em 92 o Eduardo Chadwick convence o pai a plantar nesse campo de polo da família. Os 25 hectares viraram o vinhedo de Cabernet Sauvignon que produz o Vinhedo Chadwick.
Bom, para vocês terem uma ideia da importância do Chadwick no vinho chileno, ele fez em 2004 uma coisa chamada Cata de Berlim, porque vocês já ouviram a história de que na década de 70 o Steven Spurrier teria feito a famosa degustação do Desafio de Paris, onde ele, conhecendo os vinhos californianos que eram excepcionais, resolveu degustar às cegas esses vinhos mesclado com os Grand Cru franceses. E os vinhos americanos ganharam toda a degustação. Tinha gente bacana na prova, gente qualificadíssima como jurado nessa degustação às cegas. O Eduardo Chadwick, muito arrojado, chamou o Steven Spurrier, que aí já não era mais o dono de uma loja de vinhos, como na ocasião na década de 70, mas já era o editor da Decanter, da revista Decanter, e ele na ocasião chamou o Steven Spurrier e falou: Steven, vamos fazer em Berlim uma cata de Berlim, convidar a imprensa, convidar conhecedores do mundo do vinho, e nós vamos mesclar alguns vinhos meus, alguns Grand Cru de Bordeaux e alguns super toscanos. Bom, qual não foi a surpresa que os 3 primeiros colocados nessa degustação eram os vinhos do Chadwick. O vinhedo Chadwick, o Senha e o Errázuriz. Imagina, o Dom Maximiliano. Imagina isso, na frente de Grand Cru de Bordeaux, de Chateau Latour, na frente de Sassicaia e Tignanello, um espetáculo. Essa cata foi repetida diversas vezes pelo mundo, acho que mais de 10 vezes. No Brasil teve 3 delas, eu tive a honra e o prazer de participar das 3. E quebrei a cara nas 3. Houve uma delas em que eu falei para meus filhos: olha, eu garanto que os super toscanos eu vou separar, vou identificar. Qual nada, separei as amostras, eram todos chilenos. Veja que coisa maluca. Agora, por que eu estou contando isso? Estou contando isso porque os vinhos chilenos do Chadwick, que na ocasião custavam 200 ou 300 reais, após esse desafio, essa cata de Berlim, eles subiram de preço, passaram a custar 2, 3 mil reais, com muita justiça, porque ele falou: bom, escuta, se os vinhos super toscanos e os Grand Cru de Bordeaux custam 5 mil reais, todo mundo acha bacana, e o meu ganha deles numa degustação às cegas, porque ele tem que custar 300 reais. Bom, isso levou o vinho chileno às alturas, especialmente no mercado americano, com grande mérito do Chadwick. Eu tenho grande admiração por ele, um homem finíssimo, já tive o prazer de visitar a sua vinícola, já tive com ele no Chile, já tive com ele aqui, um homem maravilhoso e que produz vinhos fenomenais. Bom, o último vinho dessa sequência, não podemos falar de vinho argentino e não falar de Catena, né? Esse gentleman, o homem que já foi capa da Decanter. Olha, o Nicolás Catena é de uma elegância tão grande. Quando ele foi eleito Homem do Ano pela revista Decanter, vocês imaginam, a revista inglesa Decanter dá uma capa para um produtor argentino, e ele fez um jantar, organizou aqui no Brasil um jantar com o Ciro Lila, que representa a Catena desde sempre, e esse homem fez um discurso de meia hora, não falou um instante de Catena, ele falou o tempo inteiro do Malbec argentino e da importância do Malbec argentino no mercado mundial de vinhos. É de tirar o chapéu, né? Eu gosto de gente elegante e o Catena é um exemplo disso. Eu separei para vocês um vinho que custa 1.117,01, que eu já fiz até IGTV sobre ele, que é o Catena Zapata Malbec argentino. Ele é uma coisa especial porque são dos vinhedos Nicásia e Angélica, vinhedos de altitude. Vocês sabem que a Adriana Catena, que é uma das filhas do Catena, foi das primeiras pessoas na Argentina
aí em busca de vinhedos de altitude, com muito sucesso, conseguindo frescor e elegância nos vinhos. E esses dois vinhedos, eles resolveram fazer um crème de la crème, que é esse Catena Zapata Malbec argentino. Olha que rótulo maravilhoso. Eu até ganhei da família Catena uma réplica do rótulo grande, que eu estou precisando mandar enquadrar, muito lindo, que é um trabalho do artista gráfico Rick Schaffer. E é lindo porque ele retrata 4 mulheres, né? A primeira representa o nascimento da Malbec, a segunda representa Leonor de Aquitânia, que foi a mulher que conseguiu casar com 2 reis, um francês e um inglês, e no seu casamento na Inglaterra, com o Duque de Plantageneta, que viria a ser o rei Ricardo, ela mandou vinhos Malbec lá de Cahors pro seu casamento. É uma mulher muito importante na história do mundo do vinho, uma mulher fenomenal, e que inclusive foi quem obrigou o filho Ricardo Coração de Leão a fazer o Porto de Bordeaux, porque a Aquitânia era tudo a família dela, e ela foi a primeira responsável a fazer do vinho de Bordeaux um ícone na Inglaterra, que sempre foi o grande mercado, porque obrigou o rei a isentar de impostos os vinhos franceses. Olha que mulher extraordinária. A terceira mulher, essa que aparece em forma de caveira, representa o desastre da Phylloxera avatrastes, que acabou com os vinhedos da Europa, e depois ressurgiram quando descobriram que, fazendo a enxertia numa raiz de uvas americanas, elas seriam resistentes à praga. Hoje, quase todos os vinhedos europeus são enxertados em raízes americanas, justamente para não ter problema de filoxera. Interessante isso. E a quarta mulher é justamente a Adriana Catena, essa moça, filha do Nicolás, que é a responsável pela pesquisa de terroir e desenvolvimento de vinhedos de altitude. Bom, esse é um vinho de um frescor, de uma finesse, de uma complexidade. Você vai adorar provar o Catena Zapata Malbec argentino 2017, uma vez na vida. Então era isso, gente. Olha, se você gostou, respire fundo, faça essa extravagância, porque depois desse ano, gente, numa boa, a gente merece. Nós temos que ainda ganhar fôlego para enfrentar o ano que vem, porque, puxa vida, pelo jeito a coisa ainda vai continuar um pouquinho mais, mas vamos ter fé que vai passar. Nós chegamos até aqui, vamos manter o distanciamento, usar máscara, evitar muita euforia, tudo que for possível a gente fazer em casa, fazer pela web, vamos fazer, e o que for inevitável, vamos manter os padrões recomendados aí pela Organização Mundial da Saúde, usar máscara, distanciamento, nada de beijinho e abraço, não é o momento, lamentavelmente. Então, faça isso. Olha, se você gostou, dê um like aí que vai me ajudar, e inscreva-se. Inscrevendo, você vai acionar essa campainha que vai lhe avisar quando tiver vídeo novo. E compartilhe com seus amigos, porque é bacana você difundir a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? Bom, a semana que vem eu prometo baixar a bola e eu vou trazer aqui uma lista de 10 vinhos muito legais abaixo de 100 paus. Que tal? Vamos nessa? Espero vocês aqui semana que vem, no mesmo horário, 12h30, aqui no canal do YouTube, hein, gente? Saúde!